Havia um reino distante, onde o sol parecia ter um pacto silencioso com a grandiosidade, iluminando os campos dourados e as muralhas imponentes de uma terra onde o poder era adorado como um deus e o reflexo de si mesmo valia mais do que qualquer verdade. O nome desse reino era Aurion, conhecido por sua riqueza, seu exército invencível e por um rei cujo coração brilhava com a mesma força de sua coroa, mas que, aos poucos, começou a confundir o brilho da glória com o brilho da própria alma. O nome dele era Rei Artus, o Leão de Aurion, chamado assim não apenas pela força de seu reinado, mas pela imponência com que olhava o mundo, como se o próprio vento lhe devesse reverência, e por um tempo todos o aplaudiram, todos o temeram, todos o chamavam de majestade, com uma devoção que escondia o medo de desagradar. Artus acreditava que o trono era o espelho do céu e que ele, sentado sobre ele, era quase um reflexo da divindade. E quanto mais acreditava nisso, mais distante se tornava de tudo que o tornava humano. A bondade que o povo via nele transformou-se em orgulho. O zelo por justiça virou vaidade. E o amor pela verdade foi substituído pela necessidade de ser admirado. No centro do palácio havia um espelho enorme, trazido das montanhas de cristal por alquimistas do norte. Diziam que aquele espelho não refletia apenas o corpo, mas a alma, e que diante dele nenhum homem mentia, nem mesmo para si. E o rei o chamava de o espelho do rei, porque acreditava que só alguém de grandeza real poderia suportar o próprio reflexo, sem se perder nele. E todas as manhãs ele se erguia, colocava o manto dourado e se aproximava do espelho, observando com orgulho o rosto que dizia comandar o destino de milhares. O espelho o elogiava com a verdade que o orgulho queria ouvir, e o rei sorria. Mas o tempo tem uma forma curiosa de testar os homens que acreditam ser imortais. E um dia, uma tempestade devastou as fronteiras do reino, trazendo não apenas ventos e trovões, mas também a fome e o medo, e o povo começou a murmurar, dizendo que os deuses estavam irritados, que o rei havia esquecido a humildade e o altar que sustentava a coroa. Mas Artus não quis ouvir, não acreditava que houvesse algo maior que ele mesmo, e chamou o conselho, exigindo adoração disfarçada de fidelidade. E quando um dos anciãos se ajoelhou e disse: Majestade, talvez o espelho esteja refletindo demais o seu rosto e de menos o seu coração. O rei mandou prendê-lo. Naquela noite, o silêncio do palácio era mais pesado que o ouro das colunas, e o rei, inquieto, caminhou até o salão do espelho, o mesmo que reluzia mesmo sem luz. E quando se olhou, o reflexo pareceu diferente. Os olhos pareciam mais frios, o sorriso menos vivo. Havia algo sombrio ali, algo que ele nunca havia visto antes. E por um instante Artus sentiu medo, mas logo afastou o pensamento, dizendo a si mesmo que era apenas o cansaço de um rei que carregava um império nas costas. Nos dias seguintes, o reflexo começou a mudar sutilmente. O espelho parecia ganhar vontade própria, refletindo não o que ele queria ser, mas o que estava se tornando. E quanto mais ele se vangloriava, mais o reflexo parecia zombar. O olhar do reflexo se tornava arrogante, cruel, superior, até que um dia o rei não sabia mais se o que via era um espelho ou uma janela para outro ser. Um leão preso entre as sombras e a luz. Então veio o sonho que mudaria tudo. Uma noite o rei sonhou com uma floresta densa e antiga, e no centro dela havia um leão majestoso, com juba reluzente e olhar firme. O leão rugia diante de um espelho de pedra, e cada vez que rugia, a própria floresta estremecia, mas o reflexo não rugia de volta, apenas o observava imóvel. E quando o rei tentou se aproximar, o leão se virou e disse: Tu me chamas de símbolo de força, mas esqueceste que a força sem humildade é selvageria disfarçada. O rei acordou suando, com o coração em chamas, e correu até o espelho real, mas o que viu foi o leão do sonho dentro dele, observando-o com os mesmos olhos. Apavorado, Artus tentou destruir o espelho, mas ao erguer a espada, o vidro não quebrou. Apenas devolveu a ele uma voz que parecia vir de dentro.
Rei que perdeu o reino do próprio coração. Teu trono está ruindo porque esqueceste que o ouro não reflete o céu. Apenas a tua vaidade, ele recuou, mas o reflexo se adiantou. E pela primeira vez, o rei sentiu o peso da verdade. Ele não controlava mais o espelho o controlava. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Ninguém sabia que o rei não dormia. E ele conversava com o espelho como quem confessa a um inimigo, que chorava escondido, tentando entender como havia se transformado num prisioneiro do próprio reflexo, até que um dia o leão apareceu novamente. Desta vez não em sonho, mas na realidade, no meio do jardim do palácio, e todos os guardas recuaram aterrorizados, porque o animal andava como um soberano, com passos firmes e olhar que perfurava a alma. O rei desceu as escadas, aproximou-se e disse: "Sou eu o leão deste reino." E o animal apenas rugiu, com uma força que fez as colunas tremerem. E no rugido parecia haver uma mensagem: "Tu te esqueceste de quem te coroou." Aquele encontro abalou o rei de um modo que nada havia abalado antes. E naquela noite, ele se ajoelhou diante do espelho e perguntou: "Quem sou eu?" E o reflexo respondeu: "Aquele que buscou a eternidade na própria imagem e esqueceu que a eternidade habita naquilo que não se vê." E então o vidro começou a se rachar. Cada rachadura refletindo um momento em que o rei havia escolhido o orgulho em vez da verdade, a vaidade em vez da compaixão, o poder em vez do amor. E quando o espelho se partiu, o rei desabou. Na manhã seguinte, os servos o encontraram ajoelhado diante dos fragmentos, com lágrimas misturadas ao pó de ouro. E pela primeira vez em anos, o trono de Áureon ficou vazio. O rei havia desaparecido. Dizem que fugiu para o deserto, onde ninguém mais o reconhecia. E lá viveu entre os ventos, procurando a si mesmo. Anos depois, viajantes contavam que um homem de aparência humilde, com barba grisalha e olhos de arrependimento, vivia perto das ruínas de um antigo castelo. E às vezes, quando o sol nascia, era possível ouvir o rugido distante de um leão, não de fúria, mas de liberdade, como se o rei e o leão tivessem finalmente se tornado um só. A história do leão e do espelho nos ensina que o orgulho e o ego são armadilhas que o inimigo coloca em nossos corações para nos afastar da presença de Deus. Eles nos fazem acreditar que somos o centro do mundo, que nosso poder, nossa força e nossas conquistas definem nosso valor, mas a verdade é que tudo pertence ao Senhor. E quando permitimos que o orgulho domine, esquecemos que sem Deus nada somos. Esquecemos que cada bênção, cada conquista, cada oportunidade é fruto da graça divina, e que tentar se glorificar acima de Deus é o caminho certo para a queda. Pois assim como o rei Artus se perdeu em seu próprio reflexo, nós também podemos nos perder se não nos lembrarmos diariamente de colocar a Deus em primeiro lugar. O espelho do rei simboliza o olhar de Deus sobre nós. Um olhar que vê não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos, nossas intenções, aquilo que guardamos em segredo. E assim como Artus teve de encarar seu reflexo verdadeiro, somos chamados a encarar nossa própria alma diante do Senhor, a confessar nosso orgulho, nossos desejos egoístas e toda a vaidade que nos impede de caminhar em santidade. Porque Deus não olha para aqueles que se exaltam por si mesmos, mas para aqueles que se humilham, que se rendem, que reconhecem que a vida, a glória e a força vêm dele e não de nós mesmos. O leão que aparece no sonho e na realidade é a representação da coragem que Deus nos dá para enfrentar a nós mesmos e a verdade do nosso coração. É o Espírito Santo que nos confronta, que nos mostra onde estamos errando, onde estamos sendo guiados pelo ego e não pelo Espírito. E quando ouvimos esse rugido, quando sentimos essa inquietação, é o momento de refletir, de nos ajoelhar, de orar, de nos arrepender, porque só a humildade diante de Deus transforma o coração. Só a entrega completa devolve a paz e a clareza para seguir o caminho que Ele preparou. E o verdadeiro leão não é aquele que domina os outros, mas aquele que se rende a Deus e confia no seu plano.
Quando Arthur se ajoelha diante dos fragmentos do espelho, vemos o símbolo do arrependimento que nos reconecta com Deus. É o reconhecimento de que nossa vaidade, nosso orgulho e nosso ego precisam ser quebrados para que sejamos restaurados. E assim como o rei se perdeu para se encontrar, também nós devemos permitir que Deus nos molde, que nos refaça, que nos mostre o que realmente importa. E porque o Senhor não se agrada de corações orgulhosos, mas de corações quebrantados, dispostos a ouvir sua voz, a seguir sua direção e a viver de acordo com sua vontade. O orgulho nos afasta de Deus, nos engana, nos faz buscar a glória dos homens em vez da glória do Criador. E só entendemos a verdadeira grandeza quando nos rendemos, quando reconhecemos que nada somos sem Ele, que cada vitória é sua, cada respiração é sua, cada oportunidade de recomeçar é sua misericórdia. E a história nos lembra que, mesmo quando caímos em nosso próprio ego, Deus nunca nos abandona. Ele nos oferece misericórdia, paciência e a chance de nos levantar, de nos renovar, de nos tornar verdadeiros filhos e filhas que vivem com humildade, fé e reverência diante do Altíssimo. Portanto, se você sente que o orgulho tem falado mais alto em sua vida, se percebe que o ego tem guiado suas decisões, saiba que é hora de se render, de olhar para Deus e dizer: Senhor, não quero que minha vaidade e meu orgulho me afastem de Ti. Quero Te servir, quero me humilhar, quero refletir a Tua glória e não a minha. E quando você fizer isso, sentirá a paz que Arthur buscou no deserto, o alívio de ter se reconciliado com Deus, a força de ser guiado pelo Espírito e a verdadeira liberdade de caminhar na luz, não do próprio reflexo, mas da presença do Criador. E agora eu quero te convidar a fazer algo prático. Olhe para a sua vida, reconheça os momentos em que o orgulho falou mais alto, entregue seu coração a Deus, peça perdão e permita que Ele transforme você. E se esta história tocou seu espírito, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários como você pretende se render. Mas a Deus, porque a humildade diante dele é o caminho para a verdadeira grandeza, a verdadeira liberdade e a paz que excede todo entendimento.